As mudanças climáticas estão redesenhando o mapa da saúde pública. O calor extremo, as enchentes e a proliferação de insetos que são vetores de doenças são exemplos de riscos que desafiam os sistemas de vigilância. Detectar rapidamente um surto, antecipar uma tendência e agir a tempo são ações que podem evitar grandes impactos e proteger vidas. No Rio de Janeiro, tecnologia e ciência de dados se tornaram aliadas das decisões em saúde pública diante das emergências climáticas. Inteligência epidemiológica e mudanças climáticas. Esse é o tema em questão no programa de hoje. O nosso convidado é o geógrafo Felipe Vomaro. Ele que é do Centro de Inteligência Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, Fátima. Um prazer estar aqui com vocês. Para começar, vamos explicar o que é vigilância epidemiológica e por que é tão importante nesse momento de mudanças climáticas. Então, Fátima, a vigilância epidemiológica ela fala sobre a distribuição e ocorrência de doenças numa população específica, né? No caso, a gente trabalha a vigilância epidemiológica para o Rio de Janeiro e nesse contexto das mudanças climáticas é muito importante a gente considerar vários fatores que também climáticos, né, que impactam diretamente na saúde da população. Esse cenário de mudanças climáticas pode impactar diretamente na saúde da população porque eles mudam, né, essa relação do clima, né, com a ocorrência das doenças. Então, períodos mais quentes você pode ter aparecimento de novas doenças respiratórias, enfim, ligadas ao calor, mas períodos chuvosos também podem impactar de outra maneira a saúde da população. Então, toda mudança, né, toda anomalia climática, ela impacta diretamente no que a gente observa como normal, né? Uhum. O Rio de Janeiro foi pioneiro na implantação de um centro de inteligência epidemiológica, né? Como é que funciona? Então, o Centro de Inteligência Epidemiológica ele veio para trazer um pouco mais de oportunização. E quando eu falo de oportunização, eu falo em tempo, porque a gente antes teria que trabalhar com uma série de grande base de dados, né? E dar respostas para ação, para tomada de ação dos gestores públicos em relação aos problemas de saúde do município. Quando o centro é implantado, a gente consegue, através do insumo tecnológico, né, da implementação de técnicas muito mais automatizadas e modernas, né, de detecção de eventos e de extração e leitura de grandes bases de dados de saúde, dar respostas mais rápidas e oportunas, para que o gestor público, de posse desses dados mais oportunos, possa tomar a decisão no tempo determinado para gerar melhor aproveitamento disso para a população. E essa resposta mais rápida significa vidas sendo salvas, né? Exatamente, exatamente. Então, quando você notifica e essa notificação vai para um sistema de dados, esse sistema de dados depende de um profissional para ser lido, e aí daí você toma uma decisão, às vezes você perde uma vida. Então, quando você está detectando rumor de uma doença a partir de um sintoma, a partir de um processamento de linguagem natural que permite que a gente consiga acessar grandes bases de dados e entender que antes mesmo de um cenário de epidemia ou de surto, a gente consegue identificar um patógeno, uma doença que vai se alastrar, a gente está salvando vidas. Uhum. A pandemia de Covid-19 deixou muitos aprendizados, né? Em que medida ela influenciou para vocês terem esse sistema que vocês têm hoje? Sem dúvida, foi o ponto de chave, foi o ponto de virada a pandemia da Covid-19, porque naquele momento a gente tinha um comitê de operações de emergência para tratar de casos diários da Covid. Então a gente tinha que monitorar esses casos diariamente, e isso foi um esforço muito grande do ponto de vista de mudança de paradigma tecnológico, então a gente teve que implementar novas tecnologias para estar lidando com esses dados o mais rápido possível, e a partir dessa experiência que foi exitosa, né, a gente conseguiu monitorar no município do Rio através de um painel e estabelecer protocolos, né, da Covid sobre flexibilização de uso de máscaras e outras ações, né, como distanciamento. E vocês naquele conseguiam momento detectar quando estava tendo um aumento, uma nova onda, exatamente, né? Acompanhar essas diferentes cepas, né, da Covid. A gente tinha uma vigilância dessas diferentes cepas, e isso foi importante para entender qual cenário que estava se formando, né? E a partir dessa experiência que foi muito exitosa, a gente conseguiu, não só pela Prefeitura do Rio, mas em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, montar, né, financiar e permitir, do ponto de vista de infraestrutura, criar o centro. Uhum. O Centro de Inteligência Epidemiológica tem um sistema de alertas, né? Como é que funciona esse sistema de alertas e o que ele consegue detectar? O sistema de alertas foi uma
importante aquisição nossa, né, de preparação de um monitor que ele permite que a gente, através de processamento de linguagem natural, que é uma tecnologia que a gente usa lá, detectar, de acordo com CIDs, que são Códigos Internacionais de Doença, ou queixas dos pacientes, identificar algum rumor ou uma presença de uma sensibilidade maior numa determinada doença. Por exemplo, a gente está falando de dengue, e a gente pode falar de sintomas associados à dengue. Então, se a gente detecta na rede de urgência e emergência do município, em hospitais, UPAs, né, centros de atendimento para emergência, uma concentração de uma determinada queixa associada à dengue, como dor no corpo, a gente pode estar monitorando isso antes mesmo daquele caso de dengue se tornar notificado, porque se vai levar um determinado tempo, né, precisa ir para a análise laboratorial, e antes disso, através desses sintomas, a gente monitorando isso em termos de nuvem de palavras e concentração desses mesmos sintomas, a gente consegue oportunizar ações para a saúde pública. Então, a gente identifica antes da notificação que isso está acontecendo em termos de movimento epidemiológico, então a gente consegue se antever a situações como um surto ou uma epidemia que se alastra muito rapidamente. Inclusive geograficamente, né? Vocês podem detectar que nessa região teve um aumento de sintomas ligados à dengue, por exemplo? Exato. Então a gente também, não só a rede de urgência e emergência, mas tanto a atenção primária, né? Porque a gente também tem os atendimentos na atenção primária e lá a gente tem acesso ao endereçamento, né, dessas pessoas, saber onde elas moram, onde elas são atendidas, né, nas unidades referentes da atenção primária. A gente consegue estabelecer comportamentos espaciais acerca das doenças. Então, a gente sabe quais são os comportamentos espaciais da tuberculose, quais são os da sífilis, de outras doenças não transmissíveis, doenças crônicas também, qual é a faixa etária, enfim, e quais são as temporalidades também, se essa doença ela ocorre de uma maneira sazonal, se ela ocorre mais no final do ano, se ela tem relação com o clima. Enfim, não só a questão pessoa, né, porque a epidemiologia trata muito pessoa, tempo e lugar. Então a gente oportuniza, né, identificar essas pessoas no tempo, né, não só no tempo adequado, mas no tempo que eu digo do ponto de vista sazonal, de saber quando que isso vai ocorrer, e o lugar como comportamento espacial, sendo o espaço preponderante para a gente estar identificando aonde atacar, né, quais são as prioridades, né? Vocês têm esse acesso em tempo real a todas as unidades de urgência e emergência, e você falou que também os postos de saúde da família. Sim. Toda a rede de saúde municipal está interligada nesse sistema? Porque são vários sistemas de dados, a gente consegue unir. Praticamente em tempo real, a gente consegue identificar o dia anterior, né? Porque, claro, tem toda uma questão de extração de dados, né? De leitura desses dados, mas ela é muito oportuna. Do ponto de vista de oportunidade de ler esses dados, a gente nunca teve nenhuma experiência parecida no município do Rio. Então, claro que ela é um ganho muito grande, e não só para a rede de urgência e emergência, para a atenção primária em saúde. Toda a rede municipal está interligada, e os hospitais particulares e federais, estaduais, há um planejamento para que eles também possam fazer parte dessa rede de alerta ou não? Não, há um planejamento, sim, claro. Na rede federal e rede estadual, a gente já tem andamento desse processo de trabalho, né? Acho que ainda tem que alinhar muito mais com a questão das redes saúde suplementar, da rede particular, mas com certeza é um movimento que precisa ser feito também para a gente ter uma noção total, né, do que se passa com a população. Você falou de modelos, né, de detecção de tendências. Como é que funciona isso? Então, a gente usa, basicamente, uma técnica que a gente usa chamada nowcasting, e o nowcasting permite que a gente olhe para esses dados diários das doenças e entenda de uma maneira de cenário, como lá vai se dar nos próximos dias. Então, por exemplo, a gente tem diversos dados diários de dengue, onde você tem picos, né, de alguns dias determinados, isso por vários motivos. Às vezes, excesso de notificação de um dia, você tem processos de trabalho. Então, não só identificar essa diferença entre os dias, mas identificar um cenário de crescimento ou um cenário de arrefecimento, de estabilidade de uma doença, é mais importante do ponto de vista epidemiológico, porque não adianta eu ver o dia seguinte não pensando nos dias anteriores. Então é interessante que a gente tenha essa noção de que a doença, ela não... a gente precisa ver cenários, a gente precisa identificar se há um padrão. Se a gente identifica se há um padrão de crescimento, a gente rapidamente pode intervir. Esse sistema de alerta, ele vem suprir uma carência
deixada, uma lacuna, na verdade, deixada pelo atraso nas notificações, que estava falando que tem um tempo, e é considerado até um tempo um pouquinho longo, né, para que essas notificações chegassem à Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, esse sistema de alerta, ele vem suprir essa lacuna? Não, sem dúvida, sem dúvida. Ele vem conseguindo trazer essa oportunização. E, claro, a gente tem, por exemplo, uma série de dados que vêm do Ministério da Saúde. Então, a gente conseguindo estar diretamente na rede a partir de automatização de processos, trazendo oportunização desses dados, a gente ganha tempo, né? Esse tempo se reflete em melhorias diretas, né? Salvando vidas e, enfim, evitando emergências de saúde, que a gente esteja mais preparado para isso como um todo. Vocês também criaram um monitor GeoVacina Rio, né? Como que funciona e que conquistas já foram feitas a partir da criação desse monitor? O monitor GeoVacina nasceu de uma necessidade do município resgatar essa questão da imunização em crianças, especialmente, né? Acho que nos últimos anos, como um todo, né, a população diminuiu bastante a frequência vacinal, né? Isso é um reflexo nacional e de certa forma global, né, de descrédito da vacina. Em função de fake news, né? Muita desinformação nas redes. Com certeza, com certeza. E nesse propósito, a gente identificava que nossos indicadores para vacinação de crianças, especialmente no período de até 6 meses, estava muito abaixo, né? A gente tinha uma média até 2023. Esse programa, o GeoVacina, foi implantado em maio de 2023 e naquele momento a gente tinha uma cobertura próxima a 70%. Da cobertura da pentavalente em crianças. E, nesse sentido, a ferramenta ela conseguiu trazer oportunização também, a gente usa muito essa palavra, mas que é importante, porque ela gera ação, mas não só ela permitiu que os nossos gestores tomassem decisões de o que fazer, de como comunicar, de como trabalhar essas informações com as unidades de saúde de atenção primária, mas também na ponta, né, os profissionais da ponta, os enfermeiros, os médicos, os agentes comunitários de saúde, irem até as residências de mães e de crianças que estavam em falta com essas vacinas. Então, ao longo desses 2 anos, a gente verificou que essa ferramenta ela foi muito útil porque se refletiu nos indicadores. Se a gente olha hoje, o indicador que era próximo de 70%, né, de adequação da situação vacinal dessas crianças, hoje está em 93%. Então, para um cenário de 2 anos, é fantástico o que a gente conseguiu, né? Claro, com todo o engajamento profissional da rede, mas sem dúvida a ferramenta ela foi fundamental para ajudar nesse processo. O que você diria que hoje é o principal, ou são os principais desafios para a implantação de uma vigilância moderna, assim, integrada, com dados, com rapidez? Eu acho que o desafio hoje é você lidar com diversas bases de dados gigantes. A gente trata de bases de dados de 20 milhões de registros, enfim. Se a gente pega registro da rede de urgência e emergência, da atenção primária, enfim, de bancos de dados, porque DataSUS integra 3 grandes bases de dados, que é o Sistema de Nascimentos, né, o SINASC, o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é o SIM, e o SINAM, que são os agravos de notificação. Então, são grandes bases de dados. A gente pensar no Rio de Janeiro como uma cidade de mais de 6 milhões de habitantes e que oferta o serviço além dos seus habitantes, porque muitos moradores de municípios vizinhos acessam, né, a rede municipal. Então, a gente está lidando com uma diversidade muito grande de bases de dados e muito robusta. Então, essa interoperabilidade, que a gente chama, né, de trazer essa ligação, né, a gente conseguir acompanhar uma criança desde seu nascimento, entender possíveis eventos de saúde que ela vai ter ao longo dessa vida e seguir até, fatalmente, né, ao óbito. Então, a gente tem uma coorte, que a gente chama, acompanhar esses cidadãos, que é uma coisa que está sendo feita, né, está em processo. Sem dúvida, o maior desafio. Essa vigilância moderna trata muito sobre isso. Você falou aí, né, 20 milhões de dados num dia, né? Rio de Janeiro, com essa população enorme, recebendo também de fora. A gente não tem ideia, assim, dessa quantidade de informação, né? Isso também requer equipamentos modernos, um sistema de processamento de dados muito amplo, né? Sem dúvida. Tem muito robusto. E isso, claro, foi permitido graças a uma cooperação, né? O município também entendeu que havia uma importância nesses dados, a partir de todo esse processo que foi feito, do movimento a partir da emergência global da Covid, mas a parceria com instituições como a OPAS permitiu muito que a gente conseguisse montar
uma estrutura de computação também, porque acho que para leitura, extração e tratamento desses dados é muito importante que a gente tenha uma infraestrutura robusta de dados computacionais. Permitir também a integração de uma equipe interdisciplinar, ou seja, a gente tem biólogos, geógrafos, cientistas de dados, epidemiologistas, médicos, então uma equipe de comunicação também que também faz a comunicação dos nossos dados para a rede, qualifica essa rede também para a gente estar aprendendo, né, junto, né, fazendo uma disseminação nos nossos dados, uma cultura, né, de dados e de leitura disso e de engajamento como um todo para a rede. Então, essa equipe, né, trabalhar com uma equipe transdisciplinar é fundamental nesse processo, além do insumo tecnológico. Uhum. E como é que é articulada a resposta a um evento que vocês detectam lá? Vocês detectaram que houve um aumento importante nos casos de dengue, que a gente está chegando aí o verão, as arboviroses virão, né? Como é que é articulada essa resposta? A partir do momento que vocês detectam? Então, o CIE acaba sendo essa primeira porta, né? A gente identifica através dos nossos monitores, né? E a gente já dispara diversos alertas, né, para a rede da vigilância como um todo. A vigilância não conta só com o CIE, ela tem diversas coordenações. Há uma coordenação que ela é responsável pelas estratégias na vigilância de saúde, de informações estratégicas. Elas também comunicam unidades de resposta rápida. Essas unidades também, por sua vez, elas fazem ações descentralizadas, né? O município tem 10 áreas programáticas que a gente chama em saúde, então cada divisão de vigilância ela existe em cada uma dessas áreas, então elas conseguem descentralizar e trabalhando diretamente com a ponta, né? Então é um processo que ela vai se descentralizando aos poucos, mas ela passa por diversas coordenações. O CIE dispara o alerta e a partir dele essas coordenações vão agindo, cada um na sua expertise, né? Para terminar então, Felipe, as mudanças climáticas estão aí, né? O cenário cada vez mais complexo em relação aos riscos à saúde, né? Que futuro você enxerga para as vigilâncias epidemiológicas e também que caminhos a gente deve trilhar para conseguir cidades mais resilientes e saudáveis? Sem dúvida, olhar para as mudanças climáticas como uma realidade é fundamental nesse processo, porque a gente entende que as doenças estão ligadas diretamente, né? Não só como os determinantes sociais, mas a mudança climática ela afeta muito como elas vão se dar no futuro. E entender isso, entender que é um processo dinâmico é fundamental para a vigilância. O futuro eu enxergo cada vez mais oportuno, em termos de oportunidade desses dados estarem sendo lidos e a gente tomar respostas cada vez mais rápidas. Essa questão do tempo real ela acaba sendo uma busca incessante, né, da gente conseguir fazer isso cada vez mais rápido. E, claro, os insumos tecnológicos. A gente vê hoje, a gente fala muito em inteligência artificial, acho que isso é um futuro. Hoje a gente estuda maneiras, né, de inteligência artificial e aprendizado de máquina está ajudando nesse processo, né? Estamos, aos poucos, começando a entender isso, lidar com isso de uma maneira mais madura, né? E eu acho que isso faz muito parte do futuro. Eu acho que o futuro, uma vigilância mais oportuna, consumindo diversas outras tecnologias que estão por vir. E considerando, claro, as mudanças climáticas como um fator preponderante para a gente pensar as emergências globais futuras. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, Felipe. Obrigado, Fátima. Foi um prazer. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.